Agosto de 2022. Na imensidão verde de Rondônia, não havia gritos, não havia luta, apenas o silêncio profundo da Amazônia. Um silêncio que, desta vez, parecia diferente, mais pesado. Quando o encontraram, ele estava em sua rede, sereno. O corpo, marcado por décadas de solidão, não mostrava sinais de violência ou desespero. Ao seu lado, como uma última declaração, uma única e vibrante pena de arara. Um ponto de cor no fim de uma vida em tons de cinza. Naquele momento, o mundo perdeu seu homem mais solitário. Mas o que realmente se extinguiu não foi apenas uma vida. Foi um universo. A última biblioteca viva de um povo, com sua língua, seus deuses, suas histórias e sua dor, se fechou para sempre. Por 26 anos, o mundo o observou de longe, como uma curiosidade trágica. Mas hoje, não vamos observá-lo. Vamos tentar enxergá-lo. Porque a história dele não é sobre como ele morreu. É sobre como, desesperadamente, ele lutou para manter um mundo inteiro vivo, mesmo sendo seu único e último habitante. O mundo o batizou de Índio do Buraco. Um apelido simplista, quase infantil, nascido da característica mais marcante e misteriosa que ele deixou para trás: os buracos. Buracos retangulares, estreitos e profundos, escavados com uma precisão impressionante no chão de cada uma de suas palhoças. A teoria mais óbvia, a que todos repetem, é que eram armadilhas para caça, ou trincheiras para se defender, e talvez, em parte, fossem. Mas se olharmos mais de perto, essa explicação parece incompleta. Pense nisso. Um homem que sobreviveu 26 anos sozinho na selva era um mestre em seu ambiente. Ele não precisaria de uma armadilha tão elaborada dentro de sua própria casa. Para se defender? Talvez. Ele de fato atirou flechas em todos que tentaram se aproximar. Ele era um espectro fugindo do mundo que aniquilou o seu. Mas vamos ousar ir além. E se o buraco não fosse apenas um lugar para se esconder do nosso mundo, mas um lugar para se conectar com o seu mundo? Em muitas cosmologias amazônicas, o subsolo não é apenas terra, é um portal. É o lar dos ancestrais, o ventre de onde a vida emerge. Ao cavar aquele buraco no centro de seu universo particular, sua casa, ele não estaria apenas se defendendo. Ele poderia estar realizando um ritual, um ato de comunicação com aqueles que ele perdeu. Talvez no fundo daquele buraco, no silêncio e na escuridão, ele não estivesse sozinho. Talvez ali ele estivesse em casa, cercado pelos espíritos de sua tribo. O buraco não era uma armadilha para animais, era uma âncora para sua alma. E a casa? Ele não teve uma, mas dezenas. Ao longo de 26 anos, ele construiu mais de 50 palhoças, todas seguindo o mesmo padrão arquitetônico de seu povo. Palhoças de palha e madeira, perfeitamente construídas por um único par de mãos. Por que tantas? Ele não era um nômade sem rumo. Pelo contrário. Cada casa abandonada era como uma página virada, um monumento silencioso deixado para trás. Ele não estava apenas construindo abrigos. Ele estava recriando sua aldeia, casa por casa, ao longo do tempo. Cada nova palhoça era um fantasma da casa de um irmão, de um primo, de um pai. Era um ato de memória, compulsivo. Uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pelo massacre, construindo ecos de um passado que só ele podia ver. Ao redor de cada casa, o jardim. Outra pista sobre o universo que ele carregava. Ele não era apenas um caçador-coletor. Ele era um agricultor. Ele cultivava mandioca, milho, mamão, banana. Isso não é um ato de quem está apenas sobrevivendo dia após dia. É um ato de quem planeja o futuro, de quem tem uma conexão profunda e estabelecida com a terra. Aquele pequeno jardim era uma declaração de pertencimento. Era a afirmação de que este lugar é meu lar. Era o mesmo tipo de roça que sua mãe, sua avó e todas as gerações antes delas cultivaram. Ao plantar aquelas sementes, ele não estava apenas plantando comida. Ele estava plantando sua identidade no chão da floresta, se recusando a ser apagado. O buraco, a casa, o jardim.
não eram apenas elementos de sobrevivência. Eram os 3 pilares do santuário pessoal que ele construiu para si. Um santuário para proteger a chama de uma cultura inteira. E para entender por que ele precisou construir muros tão altos de solidão ao redor desse santuário, precisamos voltar no tempo, para o dia em que o mundo dele foi brutalmente transformado em cinzas. Um santuário, por definição, é um lugar sagrado construído para se proteger de um mundo profano. E o mundo que se formava ao redor do território daquele homem era a mais pura profanação. Para entender por que ele escolheu o silêncio absoluto, precisamos ouvir o barulho ensurdecedor que veio antes, décadas de 70 e 80. O governo brasileiro, sob a ditadura militar, promovia uma política agressiva de ocupação da Amazônia. O lema era integrar para não entregar. Estradas como a BR-364 rasgaram a floresta como cicatrizes, e por essas artérias abertas jorrou uma hemorragia de gente vinda de todo o país, atraída pela promessa de terra fácil e riqueza rápida. Era a grande febre: madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, homens que não viam a floresta como um lar, mas como um obstáculo verde entre eles e o lucro. Para o povo dele, que vivia ali há incontáveis gerações, aquele avanço não era progresso, era uma invasão. Primeiro, eles devem ter ouvido o som, um som que não pertencia àquele mundo. Não era o som do macaco guariba, nem da onça, nem da chuva. Era o rugido constante e metálico das motosserras, o tremor da terra sob as esteiras dos tratores. Bestas de metal devorando a floresta, metro por metro, dia após dia. O mundo dele estava encolhendo. O território de caça se tornava pasto. Os rios sagrados eram envenenados pelo mercúrio do garimpo. E então vieram as doenças. Uma simples gripe trazida pelos invasores era uma sentença de morte para corpos que não tinham defesas. O apocalipse para o povo dele não chegou com fogo do céu. Chegou tossindo, com febre e com o barulho de árvores caindo. E o que se segue a um apocalipse lento é o golpe final. Não sabemos o dia exato. Não há testemunhas, exceto ele. Mas podemos imaginar. Talvez fosse o ano de 1995. Um grupo pequeno, talvez 6 ou 7 pessoas. Os últimos remanescentes de uma tribo já dizimada pela doença e pelo cerco. Talvez ele estivesse fora, caçando, seguindo o rastro de uma anta. E então, ele sentiu o cheiro. Fumaça. Mas não a fumaça familiar da fogueira de sua aldeia. Uma fumaça ácida, de palha queimando rápido demais. Ele deve ter corrido, o coração martelando contra as costelas. Mas quando chegou, o que encontrou não foi o som de sua gente. Foi o som que definiria o resto de sua vida. O grande silêncio. Imagine a cena. As palhoças, que antes eram lares, agora eram piras funerárias. Os corpos de sua família, de seus amigos, de todo o seu povo espalhados pelo chão. O trabalho de pistoleiros, provavelmente contratados por fazendeiros que queriam a terra limpa. Não foi uma batalha, foi uma execução. Naquele instante, ele deixou de ser um homem entre seu povo e se tornou uma memória ambulante, um fantasma. A escolha que ele fez a seguir não foi apenas sobre sobreviver, foi um voto de silêncio e de desconfiança eterna. O mundo dos brancos não era apenas diferente, era tóxico. Era um mundo que havia assassinado o seu. Qualquer contato, qualquer palavra trocada seria uma traição à memória dos mortos. Então ele fugiu, não para longe, mas para dentro, para o coração da mata e para o centro de si mesmo. Ele se tornou uma lenda sussurrada entre os funcionários da FUNAI, o órgão indigenista do governo, que descobriram os vestígios do massacre um ano depois. Ele se tornou o espectro que atirava flechas em qualquer um que ousasse invadir seu luto. A solidão dele não foi um acidente do destino. Foi uma armadura, uma muralha erguida com a dor da perda e a certeza de que o mundo exterior era o inimigo. Ele não estava apenas se escondendo. Ele estava guardando um túmulo. E nesse túmulo estavam enterrados sua língua, suas canções, os rostos de sua gente. Agora, ele era o único guardião desse cemitério sagrado. E por 26 anos, sua vida seria um longo e solitário ritual de vigília. Uma performance silenciosa para honrar um universo que ninguém mais no planeta era capaz de lembrar.
Viver um dia sozinho na Amazônia já é um feito. Viver 26 anos, mais de 9.500 dias e noites, não é sobrevivência, é maestria. É uma sinfonia executada por um único músico. Após o massacre, ele não se entregou ao desespero. Ele se entregou ao trabalho, ao ritmo. A rotina que ele herdou de seus ancestrais se tornou a sua salvação. A estrutura que impediu que sua mente se dissolvesse no oceano da solidão. Cada amanhecer não trazia a angústia do vazio, mas sim a certeza de um propósito. Havia a roça para cuidar, as armadilhas para checar, as flechas para entalhar. Sua vida se tornou uma performance contínua, uma reencenação diária dos costumes de seu povo. Ele não estava apenas se mantendo vivo, ele estava mantendo sua cultura viva, através de seus próprios atos. Pense na complexidade de suas habilidades. Ele era arquiteto, construindo suas palhoças com um conhecimento que equilibrava ventilação e proteção. Era engenheiro, criando sistemas de armadilhas complexas para capturar porcos do mato ou tatus. Era botânico, sabendo exatamente quais plantas serviam de alimento, quais eram remédio e quais eram veneno. Era artesão, transformando madeira, fibras e pedras em ferramentas perfeitamente funcionais. Tudo isso sem ter com quem conversar, sem ninguém para pedir ajuda, sem ninguém para ensinar ou para aprender. Todo o conhecimento de seu povo estava concentrado em sua mente e em suas mãos. Cada ferramenta que ele criava, cada semente que ele plantava, era um ato de resistência contra o esquecimento. Era uma declaração silenciosa que dizia: nós ainda estamos aqui. Eu ainda estou aqui. E o mundo exterior continuava a assombrá-lo. A FUNAI, ciente de sua existência, tomou uma decisão histórica e sem precedentes: proteger seu isolamento a todo custo. Eles demarcaram um território ao redor dele, uma ilha de proteção para que ele pudesse viver em paz. Mas proteger essa ilha era uma batalha constante. Madeireiros e fazendeiros ainda rondavam as fronteiras de seu território. Em 2009, um posto avançado da FUNAI foi atacado a tiros, e cartuchos de espingarda foram encontrados perto de uma de suas palhoças abandonadas. O mundo que matou sua família ainda queria o pedaço de terra que ele ocupava. Isso nos mostra que sua recusa ao contato não era paranoia, era realismo. Ele era um sobrevivente em uma zona de guerra. Houve pouquíssimos momentos em que a barreira entre o mundo dele e o nosso foi quase quebrada. Expedições da FUNAI deixavam presentes para ele: sementes, ferramentas. Às vezes ele aceitava, outras os ignorava, como se fossem objetos estranhos e contaminados. Em 1998, a equipe do sertanista Marcelo Santos conseguiu filmá-lo de longe. São as únicas imagens que temos. Um homem forte, nu, no auge da sua forma física, cortando uma árvore. Seu rosto, por um breve instante, olha em direção à câmera. Não há medo, não há curiosidade. Há apenas uma expressão de incômodo, de quem tem seu santuário invadido. Em outra ocasião, uma flechada disparada por ele atingiu o peito de um membro da equipe, que sobreviveu. Não foi um ato de agressão gratuita, foi a defesa de uma fronteira. Foi a sua maneira de gritar sem usar palavras: me deixem em paz. Imagine a força mental necessária para suportar essa existência. A ausência total de uma voz humana, a falta de um toque, de um sorriso, de um olhar de cumplicidade. Os únicos sons eram os da floresta e os de sua própria respiração. A única companhia, a sua própria sombra. Ele provavelmente falava consigo mesmo, cantava as canções de seu povo para não esquecê-las, contava as histórias para as árvores. Sua mente se tornou a última aldeia, o último palco onde a cultura do seu povo podia ser encenada. Ele não estava apenas se mantendo vivo, ele estava mantendo sua cultura viva, através de seus próprios atos. E essa performance incrível, esse ato de resistência solitária continuou, dia após dia, estação após estação, por mais de um quarto de século. Até que, numa manhã de agosto de 2022, ele sentiu que o último ato estava chegando, e ele se preparou para a cortina final. O fim não veio como uma tragédia abrupta, mas como o último verso de um longo poema. Os agentes da FUNAI, que monitoravam seu território, notaram que algo havia mudado.
A roça, sempre impecável, começou a mostrar sinais de abandono. Não havia mais pegadas frescas. O silêncio, que sempre fora seu companheiro, agora parecia ter engolido a própria presença dele. Ele tinha cerca de 60 anos, uma idade avançada para quem viveu uma vida tão dura e sem acesso a qualquer tipo de medicina. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. E, em seus últimos dias, ele não parece ter lutado contra o inevitável. Ele o abraçou. A cena encontrada por Altair José Algaer, o sertanista que liderava a frente de proteção, é a chave para entendermos o legado dele. Ele não foi encontrado caído no chão da floresta, vítima de um acidente ou de um animal. Ele estava em sua rede, dentro de sua casa, o lugar que ele construiu com as próprias mãos. Seu corpo estava coberto de penas de arara. Em muitas culturas indígenas, as araras não são apenas pássaros. Suas penas são sagradas, usadas em rituais, adornos que conectam o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos. Ao se cobrir com elas, ele não estava apenas se enfeitando, ele estava se vestindo para sua última e mais importante jornada. Estava se preparando para reencontrar seu povo. Foi um ato final de autonomia, de controle sobre a sua própria narrativa. Ele viveu em seus próprios termos e escolheu morrer com a mesma dignidade. A pena única, colocada ao seu lado, é o detalhe mais enigmático e comovente. Era uma mensagem? Um presente para os deuses? Ou simplesmente a última peça de beleza que ele quis contemplar? Nunca saberemos. E essa é a essência do seu legado. Ele nos deixou com um universo de perguntas sem respostas. Qual era o nome de seu povo? Como era sua língua? Em que deuses eles acreditavam? Como eles cantavam a tristeza e a alegria? Todas essas respostas morreram com ele. Ele é a personificação da perda irreparável que o genocídio indígena representa. Ele não é apenas um homem que morreu. Ele é uma biblioteca inteira que foi queimada, com um único livro sobrevivente que se desintegrou em nossas mãos antes que pudéssemos aprender a lê-lo. Mas o seu silêncio gritou mais alto do que qualquer discurso. A história dele se tornou um símbolo global, um símbolo da brutalidade da expansão humana sobre a natureza e sobre outras culturas, um símbolo da resiliência inacreditável do espírito humano e, mais importante, um símbolo da importância de proteger os povos isolados que ainda restam. A decisão da FUNAI de protegê-lo, de respeitar seu desejo de isolamento, foi um marco. Mostrou que é possível e necessário criar barreiras contra a ganância para permitir que esses últimos mundos existam. A morte dele não foi em vão. Ela forçou o mundo a olhar para o que está acontecendo nas profundezas da Amazônia. Ela deu um rosto humano, ainda que um rosto que nunca conhecemos de verdade, para uma tragédia que muitas vezes é invisível. No final, o índio do buraco se tornou muito mais do que um apelido curioso. Ele se tornou o guardião do fim, o último sentinela de um povo aniquilado. Por 26 anos, ele carregou o peso de um mundo inteiro em seus ombros e o fez com uma graça e uma força que desafiam a nossa compreensão. A história dele não é sobre a vitória da selva sobre o homem ou do homem sobre a selva. É uma história sobre o que perdemos quando um único ser humano é visto como um obstáculo e não como um universo. Ele se foi, e com ele, seu mundo. Mas o eco de seu silêncio, a imagem daquela pena de arara, permanecerá para sempre como um lembrete solene e poderoso do que nunca mais podemos permitir que aconteça. A história do Homem do Buraco é um espelho para a nossa própria humanidade. Ela nos força a perguntar: o que significa ser humano? E qual é o nosso dever para com aqueles que escolheram um caminho diferente do nosso? Existem, neste exato momento, outros povos isolados na Amazônia, lutando para sobreviver. A história dele pode se repetir. O que você sentiu ao conhecer essa jornada? Acredita que o isolamento dele deveria ter sido quebrado para ajudá-lo? Ou a decisão de protegê-lo foi a correta? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Este é um debate que todos nós precisamos ter. Se histórias como esta, que nos fazem pensar e sentir, são importantes para você, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. A melhor forma de honrar a memória dele
é garantir que sua história seja ouvida. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda. Até a próxima!